Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9 a 14. Eu estou chamando esse sermão aqui de em síntese, ou em resumo, o que nós precisamos lembrar de tudo que foi dito, né? Vamos lá. Eclesiastes 12, 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem e de toda mulher. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, a síntese é. É isso que Salomão está propondo aqui no final dos escritos do livro de Eclesiastes. Ele disse: eu quero deixar claro para vocês, de tudo que eu tenho dito, alguma coisa que vocês não podem esquecer. É mais ou menos como nós fazíamos quando escrevíamos cartas. Você é do tempo que escrevia carta? Deixa eu ver aqui. É uma denúncia clara. Toda vez que eu pergunto, eu sei que é gente de mais de 40 anos de idade, né? Eu e a Sara temos cerca de 500 cartas de correspondência que nós mantínhamos na época de namorados, né? Então tem uma coleção, um calhamaço de cartas, né? Documentos lá imensos, né? Mas antigamente você colocava no final das cartas um PS. Lembra disso? Muitos de nós nem sabíamos o que era um PS, mas sabíamos que o PS era um lembrete. O PS significa pós-scriptum, que vem do latim, que é como se dissesse uma nota final. Parece que é o que Salomão está fazendo aqui, um pós-scriptum. De tudo o que eu tenho dito, eu quero deixar aqui esse pós-scriptum. Não esqueçam disso. É mais ou menos como aquele bilhetinho antigo da propaganda. Se você é dessa época também, faz bastante tempo já, não esqueça da minha calói. Lembra disso? Né? E o menino colocava em tudo quanto é lugar: não esqueça da minha calói, não esqueça da minha calói, né? Então todo lugar que o pai ia, ele encontrava o recadinho do filho: olha, Natal está chegando, mas não esqueça da minha calói, né? Se você se lembra dessa propaganda, significa que você tem mais de 40 também, e isso não é bom. Mas tudo bem, vamos adiante, né? Ele está dizendo aqui algumas coisas que são interessantes. O que é de fato que nós precisamos saber, e ponto final. Se você esquecer de tudo, mas isso você não pode esquecer. Eu queria pegar 4 coisas que ele colocou aqui, que para mim são importantíssimas, né? Mas uma delas certamente é a essência de tudo. A primeira coisa que o Salomão faz questão de dizer aqui é que o conhecimento humano é ilimitado. Ele fala aqui: não há limites para escrever livros. O conhecimento humano é ilimitado. E cada vez que vai passando mais, vai se tornando muito mais claro aquela palavra dada por Deus a Daniel no capítulo 12, versículo 4, quando ele fala assim: olha, que no final dos tempos o saber se multiplicaria. Digita, por exemplo, a palavra alegria no Google. É muito indefinido esse tema. Se você escrever, vai aparecer lá, é provável que vai dizer, não tem jeito de classificar, de tanto que tem. Vai aparecer 13 trilhões de informações, né, sobre um único tema, sobre uma única palavra. Então você tem que ser mais específico. Genérico demais não dá. O fato é de que as bibliotecas, os museus, as pesquisas todas que são colocadas, hoje, por exemplo, há algum tempo atrás, um rapaz da nossa igreja estava vindo de um PhD que ele estava fazendo um pós-doutorado que ele estava fazendo em medicina nos Estados Unidos. E ele me telefonou e disse: pastor, o senhor, quando mudou dos Estados Unidos para o Brasil, o senhor levou um container, eu queria saber como é que eu faço para trazer as minhas coisas também. Eu falei: bem, na verdade, eu só trouxe o container por uma coisa: eu queria trazer meus livros, porque o resto você pode comprar tudo aqui, né? Então não compensa o custo que você tem operacional, a dor de cabeça, não compensa trazer essas coisas todas. Manda umas caixas para cá e despacha, e
Eu falei, você tem muitos livros, imagino. Um homem fazendo pós-doutorado em medicina, então deve ter muitos livros. Ele disse, não, eu tenho 4 livros. Hã? 4 livros. Eu assino um Harvard Review of Medicine, que é o que é top do mundo, que é uma resenha que se faz no mundo inteiro de todas as teses que no momento, nessa semana, foram publicadas. Então todas as semanas você assina Harvard Review of Medicine e você vai ter lá a síntese das pesquisas mais modernas sobre pancreatite, sobre coração, sobre qualquer tema que você queira. Se você fala inglês, você não precisa ter mais livro, porque as pesquisas estão acontecendo no mundo, os medicamentos que estão sendo usados e tal. Eu não tenho livros. Não dá para você acompanhar em medicina, se você é médico, não dá para acompanhar as pesquisas se você tem um livro lá de patologia ou de fisiologia humana escrita na década de 70. Não vai dar certo. Não tem relação, mas tamanha quantidade de informações. Salomão já está percebendo isso na época dele. E olha que não tinha nem gráfica. E Google, nem pensar. Ele está dizendo, não há limite para escrever livro. É mais ou menos como um cara meio crítico falou o seguinte, eu desisti de escrever livros, porque eu descobri que depois que tudo que eu escrevo alguém já escreveu antes de mim. Por isso que quando a gente vai estudar, a gente costuma dizer que a originalidade é a arte de esconder as fontes. Você, na verdade, vai fazer uma monografia, a primeira coisa que você faz, delimita tema. Delimita tema. Seja bem específico no que você vai dizer. E tente não abrir demais o leque. Porque você vai descobrir, a duras penas, que copiar é plágio. Mas citar muitos autores é pesquisa. É assim que acontece. E quando você vai orientar uma pessoa que vai escrever, a gente fala assim, delimita, deixa bem claro o que você está querendo dizer e vai só nesse ponto. E quando ele começa a ler muito, e eu tenho acompanhado algumas monografias, aí eu falo para o aluno, para de ler agora, você já leu demais, para de ler agora e fecha. Porque se você continuar lendo, você vai perceber que não fecha nada, os assuntos vão continuar abertos. Então, é isso que o texto está dizendo. O saber vai se multiplicar, não há limite para escrever livro. Qualquer tema que você queira escrever hoje, você vai descobrir que alguém já escreveu antes de você. Salomão já está percebendo isso. Você pode escrever. Saber do homem é ilimitado. Há tantas informações. Qualquer tema mais bizarro que você queira desenvolver, qualquer assunto que você queira estudar, você vai descobrir uma multiplicidade de informações que vai te pegar você absolutamente absurdo com tantas informações que tem. Delimite. Segunda coisa que ele está dizendo aqui é que o conhecimento, por mais amplo que seja, ele é incapaz de satisfazer a alma humana. Olha o que ele fala. Ele diz assim, não há limite para escrever livros e o muito estudar em fado de carne. Esse versículo, gente, é o versículo mais amado dos estudantes preguiçosos. Pai, esse negócio de estudar, muito estudar é enfado de carne. Não é que estudar, não. Ler para quê? É só dor de cabeça, né? Esse assunto, esse tema aí, esse versículo aí é bem agradável. As pessoas, os meninos que não gostam de estudar, as meninas que não gostam de estudar, amam esse versículo aqui, decoram esse versículo. É o único versículo da Bíblia que eventualmente sabem, mas sabem, pelo menos um, né? E é mesmo, lamentavelmente. O saber, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que o saber, ele ensoberbece. 1 Coríntios 8:1. E uma outra tradução mais moderna fala saber incha. Você vai estufando só. Você começa a ter muito conhecimento, e é curioso que quanto mais concreta é a pessoa, e eu tenho aprendido a lidar com os dois diferentes polos, gente acadêmica, gente de pesquisa. Hoje eu ando muito desconfiado de gente que só vive estudando, né? Vamos trabalhar, vamos lá fazer, né? Mas o que acontece em geral é que pessoas eruditas demais, elas são pessoas muito angustiadas de alma. Ou você acha que o existencialismo surgiu por pessoas cavando buraco aqui para fazer cerca no interior de Goiás em pedra dura? Não. Esses poderiam dizer, a vida é dura, né? A vida não tem sentido. Esses caras que capinavam o dia inteiro podiam dizer, cara, que desastre, que tragédia essa vida. Mas alguns dos homens mais felizes e mais estruturados na alma que eu conheço são homens da roça. Não tem muito conhecimento, não. Eu lembro de conversas que eu tinha com o velho seu Zeca, que era o vizinho do meu pai lá na fazenda, né?
que falava ai, ai, água, seu Jonas, dessa semana caiu muito, né? Era assim mais ou menos bem do tipo assim, do Grande Sertão Veredas, uma linguagem que você tinha que decodificar para entender o que estava querendo dizer. Mas um homem de uma percepção da vida, de alma, de nobreza, de valor. E é curioso que você vai estudando, parece que você vai ficando mais infeliz, ao invés de mais organizado. E ele está dizendo exatamente isso. Muito estudado em Fado da Carne. Ele mesmo experimentaram isso aí. Você pega, por exemplo, alguns países que para mim são protótipo de tudo que tem hoje de melhor em termos de conhecimento e de sociedade, né? Pega os países do norte da Europa, Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, né? São países que encontraram uma junção muito boa entre capitalismo e socialismo, né? Onde todos crescem sabendo em qual faculdade vai estudar, que tipo de salário vai ganhar e tal. Para vocês terem uma ideia, na Suécia tem mais suicídio do que assassinato. Não tem quase assassinato. Mas as almas das pessoas estão insatisfeitas. Há muita educação, mas o coração está vazio. Você pode ser um homem que se torna um doutor, um expert em assuntos, um cara respeitado, ouvido por todo mundo, mas se você não resolver a questão essencial da sua alma, você vai descobrir exatamente o que Salomão está dizendo aqui. Quando eu leio a história de Salomão, eu fico assim abismado com a quantidade de conhecimento que ele tinha. É alguma coisa notória. Não sei se vocês já pararam para ler, mas 1 de Reis 4, ele fala aqui no versículo 29. 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E olha que a sabedoria dos egípcios era muita coisa. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol, Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Ou seja, ele era um cara absolutamente respeitado pelos escritos, pelas suas posições. Olha o que ele fez, versículo 32. Compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas. O cara pesquisava, ia lá estudar as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro, que é uma raiz, que é uma erva. Ele estudava, via analogia, para que serve, que tipo de remédio ela pode ser empregada e tal. Falou dos animais, falou das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Está entendendo? Ele foi acumulando informações, mas ele não teve um final feliz em tudo isso. Porque ele fala no capítulo 2 de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava. Com o quê? Com todas as minhas fadigas. Ele começou a perceber que a alegria dele era nas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Ele chegou no final da vida dele, não como um cara resolvido porque era erudito, não como um cara que a alma está organizada porque é um homem de grande conhecimento. Não, ele chegou no final da vida dele dizendo: tudo que tem na vida é vazio, tudo não tem sentido. O que você faz não faz nenhum sentido. E é por isso que ele está concluindo aqui: muito estudar em Fado da Carne. E isso é um perigo, é o segundo princípio que a gente vê aqui. Mas, em síntese, ele vai lá no versículo 13 e fala assim: de tudo o que se tem ouvido. Aqui é como se ele dissesse: gente, depois de tudo que eu já disse, depois de tudo que eu já afirmei, de todo o conhecimento que eu adquiri, tem uma coisa que eu tenho considerado muito nos últimos tempos. Ele fala de tudo o que se tem ouvido, a suma, a síntese, é exatamente essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se vocês quiserem, o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: se vocês quiserem guardar uma única recomendação de tudo o que eu até hoje tenho dito, guarde essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo o que eu tenho dito, eu quero que vocês prestem atenção nisso aí. Uma única coisa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Uma pergunta que veio ao meu coração quando eu leio esse texto é: seria esta uma demonstração de conversão de Salomão? Porque o livro de Reis e o livro
das crônicas que falam de Salomão, eles não demonstram um retorno espiritual de Salomão a Deus. Salomão é um homem que teve muita experiência com Deus, muito relacionamento com Deus, começou o seu reinado e a sua vida pública de uma forma maravilhosa e terminou seus dias um homem cético, cínico, estranho, comportamentos bizarros, fazendo cultos a ídolos absolutamente estranhos como Astarote, como Moloque, que exigia sacrifício de filhos. Salomão fez isso em Israel. Ele terminou seus dias de forma macabra, sinistra. Talvez o livro de Eclesiastes, por ser um texto autobiográfico, revele um pouco desse retorno. Mas Salomão está dizendo aqui o seguinte: você pode ter dinheiro, você pode ter PhD, você pode ter poder, mas se você não temer a Deus, você não tem aquilo que é essencial. E nisto aqui, meus queridos irmãos, essa afirmação temor do Senhor, ela faz uma síntese de fato no Antigo Testamento. Porque Provérbios 1,7 fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. O Salmo 128 fala: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele fala, ele vai ser feliz, a esposa no interior da casa será como videira frutífera, os filhos como rebento da oliveira, e fala assim, ele vai comer do trabalho das mãos, e os seus filhos vão estar ao redor da casa dele. Isso aqui para mim é um retrato de um homem bem-aventurado. Mas começa como: bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor. Você é norteado pelo temor do Senhor? O que mantém a sua ética? O que mantém os seus princípios? Eu quero deixar claro, meus queridos irmãos, o que vai sustentar você diante das provações, das pressões e das propostas indecentes que o diabo vai dar para você. É o fato de que você vai olhar para você mesmo, vai olhar para a proposta e dizer, ele é extremamente atraente. Só tem uma coisa: eu temo a Deus. Eu temo a Deus. De tudo o que você tem ouvido, meus queridos, essa é a suma, essa é a síntese. Livro de Jó, capítulo 28 fala: o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Muitas pessoas hoje não têm tido temor de Deus. E é compreensível que pessoas longe de Deus, ou pessoas que não professam a fé, vivam sem temor. Mas o que tem me assustado é o fato de que eu tenho visto muita gente crente que parece que perdeu o temor de Deus. Parece que perdeu o temor de Deus. E isso, meus queridos irmãos, nós não podemos perder, porque essa é a suma da vida. A síntese de tudo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, viva para o Senhor com temor no seu coração. Seja qual for a situação, tema a Deus, viva com temor. Esse temor vai te orientar, esse temor vai te manter íntegro, esse temor vai levar você a tratar das suas finanças, dos seus negócios, dos seus relacionamentos de forma profunda e clara, porque você teme a Deus. Eu não quero pecar contra Deus, eu não quero viver uma vida de um homem que não tem temor do Senhor. O temor do Senhor me leva a viver dessa forma. É assim por causa do temor de Deus. Um grande amigo meu, presbítero da Gávea, era diretor da Eletrobras, na área de projetos, uma posição extremamente relevante. Um dia bateu na mesa dele um documento para ele assinar, favorecendo homens ricos, com apoio de senadores e tudo, na mesa dele para ele assinar. Ele procurou o presidente, que era um amigo pessoal dele, e disse: presidente, eu não assino esse documento aqui. Isso aqui é um lesa erário, lesa governo. Eu não vou fazer isso, eu não assino isso aqui. E vou te dizer por que eu não vou assinar isso. Por causa de você, que é meu amigo, por causa de mim, por causa da minha consciência e por causa do meu Deus, por causa da minha família. Eu não posso fazer isso. Não, rapaz, eu vi esse documento é estranho mesmo, não sei o quê, me deixa aqui. Um mês depois o documento volta na mesa dele, porque sem a assinatura dele não iria adiante. Ele diz: presidente, eu quero dizer para o senhor que eu não vou assinar isso aqui. Está aqui a minha carta de demissão. Você sabe que eu sempre trago a minha carta de demissão assinada. E eu estou pedindo para o senhor me tirar do cargo. E foi o que aconteceu. Ele saiu do cargo. Ele saiu do cargo.
Eu acho interessantíssimo esse negócio, porque ele perdeu toda a posição dele. Ele disse: Samuel, eu não tinha nenhuma dúvida. O temor de Deus estava no meu coração. Eu não podia fazer outra coisa senão essa que eu fiz. Você tem sido norteado pelo temor de Deus? Vão surgir muitas propostas muito interessantes aí. Bota o temor de Deus na presença. Você vai ver o que vai acontecer. E por último, eu queria terminar com mais um princípio aqui. É que o juízo de Deus deve nortear a nossa vida. Porque ele fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um é decorrente da outra. O temor de Deus leva você a pensar no juízo de Deus. Por que é que eu não quero as benesses? Por que eu não quero a glória de Nabucodonosor agora? Por que eu não quero me curvar diante dessa estátua que foi colocada aqui da planície Sinear? Por que eu me recuso a obedecer a uma ordem do rei e eu vou para a cova dos leões? Sabe por quê? Porque o juízo de Deus, a certeza do juízo de Deus, um dia eu vou me apresentar diante do tribunal do Senhor, e neste dia eu tenho que prestar conta de todas as coisas que eu fiz. A Bíblia fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,10. Todos nós vamos aparecer lá. Gosto muito de uma frase de uma escritora que foi considerada uma das místicas cristãs da Idade Média. O termo místico para os protestantes nem sempre é muito bom, né? Mas ele tem um lugar na história da igreja. Mas essa mulher fez uma afirmação fantástica sobre confissão. Eu gosto muito de pensar nessa afirmação dela. Ela diz o seguinte: que confissão é a antecipação do juízo. Um dia eu sei que eu vou estar diante do tribunal de Deus. E porque eu sei que um dia eu vou estar diante do tribunal de Deus, eu não quero chegar lá nesse tribunal e estar absolutamente desguarnecido. Eu vou chegar diante do tribunal do Senhor, mas eu já acertei as contas com meu Deus. Eu já confessei. Quando você faz a confissão de pecados no seu quarto, quando você lamenta, quando você chora, quando você se entristece por aquilo que você fez de errado, e você diz: Deus, tenha misericórdia de mim, sabe o que está fazendo? Você está dizendo: um dia todas as obras serão conhecidas. Num dia eu estarei diante de Deus e tudo será absolutamente claro. Mas quando eu chegar diante de Deus, a minha vergonha, a minha humilhação, aquilo que as pessoas não souberam, mas que meu Deus sabia, já estará devidamente quitado. Por quê? Porque eu já me antecipei e fui na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer quando nós temos temor do Senhor e quando nós entendemos o juízo de Deus. Você sabe que o juízo de Deus é uma das obras do Espírito Santo? Jesus ensinou o seguinte: quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá do pecado. Eu vou ter a certeza de que eu sou um homem pecador. Ele nos convencerá da justiça e nos convencerá do juízo. Quando eu tenho a percepção do juízo de Deus, eu, nessa hora, mudo completamente a minha perspectiva. Eu vou estar um dia diante do tribunal de Deus. E eu quero me apresentar agora ao Senhor, com a minha vergonha, com a minha humilhação, no nome de Jesus, para ser tratado por Ele. Eu não vou me deixar para o último dia. Eu não vou chegar lá no último dia e não. Hoje eu resolvo esse negócio. Eu vou para a presença do Senhor. Existem algumas afirmações sobre o juízo que é interessante esse negócio. Eu tenho pensado nessa questão da forma como a gente trata essa questão do juízo. Porque uma das coisas que nós mais queremos é justiça. Nós ansiamos por justiça, a alma humana anseia. A gente quer uma justiça rápida, eficaz, diligente, com equidade, que trata as coisas com lealdade. O que a gente mais quer é um judiciário forte, que julgue as pessoas, que condene as pessoas, que faça a catarse, inclusive social. Não é assim? Você não fica olhando assim os noticiários, e como a gente está olhando para esse noticiário dizendo: cara, né? Esse negócio precisa ir a fundo. As mãos limpas tem que acontecer aqui no Brasil também. Não é assim que você se sente? Você quer justiça. Aí quando a gente fala de justiça de Deus, sabe quantas pessoas falam: não, Deus não vai julgar ninguém não. Deus é um boçal.
Essa é a definição, porque ele vê todos os erros e ele passa a mãozinha na cabeça desse menino inconsequente e diz: gente, o único que tem todo o direito de exercer justiça e vai fazer é Deus. E é bom saber que é Ele que faz, porque Ele é justo mesmo. Tribunais se equivocam não apenas porque juízes são corruptos, mas se equivocam porque os dados e as informações que eles têm muitas vezes não são precisos. Mas o nosso Deus não. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E em Apocalipse há uma afirmação que me chama muita atenção. É quando a Bíblia fala da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 16, 17 fala da ira do Cordeiro. Para aí, nós estamos aqui falando de duas coisas absolutamente dialéticas e paradoxais. Porque Cordeiro é o ser mais manso, mais humilde e mais sem reação que tem. É um animal indefeso. Mas que Cordeiro, ira, não nos parece muito anacrônico essa descrição, essa figura, essa imagem? Um Cordeiro que se ira. Pois Apocalipse 6,16 fala que os homens, eles estão desesperados, gritando, porque eles não querem ver a face do Cordeiro de Deus. Ele teme a ira deles e pergunta: quem é que pode ficar de pé diante da ira do Cordeiro? Quem é que pode ficar de pé? E quando você vai olhando Apocalipse, é uma pergunta também: quem são esses que de vestes brancas? Quem são esses que aparecem agora diante do tribunal de Deus com vestes brancas? E a resposta bíblica é: esses são os que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Razão pela qual estão aqui diante de Deus. Essa é a razão. Eles estão aqui por causa disso. Eles alvejaram as suas roupas do sangue do Cordeiro. É o mesmo Cordeiro que purifica, é o mesmo Cordeiro que exerce o juízo. Essa é a figura de Deus nas Escrituras Sagradas. O mesmo Deus que ama o pecador. O mesmo Deus que tem um profundo interesse na restauração da nossa alma, da nossa vida. É o Deus que um dia vai nos julgar. E todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, meus queridos, a síntese é essa aqui: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E é muito curioso pensar isso, porque esse mesmo autor, Salomão, que escreveu isso, em textos anteriores, ele estava dizendo o seguinte: olha, quem sabe se a alma dos homens justos vai para o céu, dos perversos vai... Tudo sucede igualmente a todos. Agora ele está dizendo: não é bem assim não. Não é assim não. Há um justo juiz. E ele mesmo entra na sua própria contradição para agora afirmar: não, eu estou percebendo, não é assim não. A vida não é assim. A vida não é uma série de dados jogados, amontoados, não é um dadinho que você joga e vai dando sorte e sucede tudo para todos. Não, há um justo juiz. E a Bíblia diz que ele vem. Ele julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua equidade. Deus vai julgar. A síntese é: como nós vamos comparecer perante um tribunal de um Deus justo, de um Deus que não se deixa enganar, é muito importante que a gente tenha um bom advogado. Um bom advogado. E o apóstolo João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação, a substituição dos nossos pecados. E não apenas a substituição dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Então, compareça perante o tribunal de Cristo, de Deus, com um bom advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele se propôs a fazer isso. Ele veio para expiar o meu pecado, para me apresentar puro diante de Deus. E eu posso me apresentar com vestes brancas, alvejadas no sangue dele, e estar ali na presença de Deus, dizendo: Deus, você sabe de tudo. Eu não tenho escapatória. Eu não tenho como fugir. Mas eu tenho a Jesus. Ele é o meu advogado. Ele é meu substituto. Vamos orar?
Oh Deus, nós queremos te pedir que o Senhor imprima essas verdades no nosso coração, inculque isso na nossa alma, para que nós exaltemos o teu nome no nosso viver hoje, com temor, com piedade, que nós possamos, Deus, estar vivendo para a glória do Senhor, para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Oh Deus, que hoje, nessa manhã, pessoas que se sintam assustadas, oh Deus querido, com a possibilidade do juízo, encontrem não o juízo hoje, Pai, mas se aproxime diante do Senhor para serem tratados, curados, restaurados. Obrigado pela promessa do grande amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus. Amém.